Oi, gente! Comecei a gravar um outro vlog aqui agora e vocês vão me acompanhar por algumas semanas, alguns dias. Bom, a princípio eu não sei por quanto tempo que eu vou estar gravando esse vlog aqui. É só que eu comecei a ler um outro livro, que é Vilão, da V. Schwab. E, bom, eu resolvi fazer esse vlogzinho e já mostrando quais que vão ser e quais que estão sendo as minhas impressões sobre esse livro. E eu não sei quantos dias eu vou demorar para ler ele, por mais que seja um livro não muito grosso, ele tem 300 e pouquinhas páginas, um livro de grossura normal. Eu não ando com muito tempo ultimamente por conta da escola e tudo mais, então provavelmente eu vou levar algum tempinho para ler ele. E conforme eu for avançando na leitura, eu venho aqui trazer updates para vocês. Eu resolvi gravar essa atualização aqui também meio no susto. Eu não tava me programando para isso. Só que, sei lá, eu tava aqui lendo o livro e daí eu comecei a me irritar um pouco com o personagem. Daí eu pensei, por que não registrar esses momentos? Mas para conversar melhor com vocês, eu acho que eu vou mudar um pouco de posição, porque, né, meu bracinho cansa. Melhor, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Se estiverem ouvindo alguns ruídos de fundo, é o meu ventilador porque tá muito calor e eu não sou obrigada a ficar aqui no completo calor só para falar com vocês, então lidem com isso. Agora que eu tô começando a gravar esse vlog, são tipo 1h da manhã. Então eu não vou ficar muito tempo, até porque é só uma introduçãozinha, né? Basicamente para conversar um pouco sobre as minhas primeiras impressões do livro. Eu já li até a página 50 dele. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de dois amigos barra arqui-inimigos, que são o Victor e o Ellie. A história vai ser narrada no presente e no passado. No presente a gente encontra um Victor que acabou de fugir da prisão. E ele é um meta-humano, que no livro eles chamam de extraordinários. E basicamente são pessoas que têm superpoderes, aparentemente. E o Victor, ele passou 10 anos preso por conta do L. E agora que ele saiu da cadeia, ele quer se vingar. E na narrativa do passado, a gente vai acompanhar justamente o Victor e o L convivendo dentro da universidade ainda. Eles eram colegas de quarto, eram muito amigos um do outro, bem próximos mesmo. E eles eram dois estudantes de medicina e durante as pesquisas para os trabalhos de TCC deles, eles acabaram tentando fazer essa experiência de transformar pessoas em extraordinários. Aparentemente alguma coisa vai dar errado e, bom, eu não sei o que é ainda, porque eu tô apenas na página 50 e a gente tá acompanhando as coisas bem lentamente. Aparentemente vão ter mais pessoas com poderes especiais nessa história e, bom, eu também não sei por que eles são inimigos agora no presente, mas claramente o Victor odeia muito ele. E eu tô muito empolgada, ansiosa pra esse livro. Essa atualização tá muito grande. Aparentemente eu não sei falar pouco, o que é uma pena, porque eu gostaria que, tipo, os meus vlogs tivessem, tipo, uns 10, 15 minutos. Mas, enfim, ainda vou cortar bastante coisa aqui, então é isso. Vamos ver se o áudio fica melhor agora. Eu espero que sim, se não, qualquer coisa eu legendo o vídeo de novo.
Então, eu cheguei na página 157 do livro e agora sim a gente já descobriu, ahn, não sei se tudo, mas praticamente tudo que aconteceu no passado. E agora a gente começa a entender também o que está acontecendo no presente e as motivações dos personagens que os levam a fazer esse tipo de coisa, né? A gente já entendeu do passado, o que aconteceu lá. E ontem à noite, cara, eu cheguei na parte em que a gente finalmente vê qual que foi esse acidente que aconteceu, que fez o Victor e o Ellie se tornarem inimigos e fez o Victor passar 10 anos preso. E cara, eu sinceramente fiquei com muita pena do Vitor, porque aquilo foi claramente um acidente. Não vou dar spoiler aqui da história, tá? Mas foi um acidente. Ontem eu tava muito surtada, inclusive. Se eu tivesse pego pra gravar esse vídeo ontem, vocês iam ver uma pessoa aqui muito surtada. Mas, enfim. ahn, Como eu tinha comentado na última entrada, né? Os dois eles estavam pesquisando para o TCC deles. Ah, essa história é sobre os extraordinários e como que eles conseguiam ganhar esses poderes. E eles resolveram tentar com eles mesmos. E para eles conseguirem esses poderes, eles tinham que ter uma experiência de quase morte. O Victor, ele foi o primeiro a tentar. E a experiência não deu muito certo. Ele não conseguiu os poderes. E depois veio o L. O L conseguiu, sim. Também não vou falar qual que é o poder do L, eu acho. Enfim, porque a gente só descobre bem mais pra frente do livro. E o do Victor também. Mas, enfim. ahn, Aí o L conseguiu. E o Victor, que por um acaso era muito invejoso, muito invejoso, um amigo muito invejoso, ele simplesmente não se conformou e ele queria, porque queria, conseguir os poderes para ele também. E aí, no meio desse processo, assim que ele conseguiu os poderes dele, acabou que ele feriu alguém por acidente, simplesmente porque ele não sabia controlar os poderes dele ainda. Sabe? Foi um acidente, só que o L não quis entender e ficou pé da vida. E chamou a polícia e tal. O Vitor ele foi levado para a delegacia. E até aquele ponto, assim, desde que o Vitor descobriu os poderes dele e foi levado para a delegacia sabe, o acidente, eu tava tipo com muita pena dele porque foi claramente um acidente. E eu tava com raiva do L, eu tava tipo assim, cara, o título do livro é vilão e o vilão aqui da história é o L. Aí, depois do Victor ter sido levado pra delegacia, ainda acontecem mais umas tretas, aconteceram umas outras tretas. E daí eu fiquei assim, gente do céu, os dois estão pirados, os dois são pirados. Eles saíram de tipo de estudantes universitários normais para um nível de psicopatia que eu fiquei assustada. Assim, e a raiva um do outro ficou tipo, sabe, fora do normal. Fiquei sinceramente assustada lendo o livro ontem, estava muito empolgada. Inclusive, nem queria ter largado, mas já estava muito tarde. Mas hoje aqui também a gente descobre um pouco mais sobre o que o L está fazendo atualmente, né? Digamos que ele virou um justiceiro e ele caça outras pessoas extraordinárias. Ele acredita que ele foi um escolhido de Deus para conseguir exterminar com os outros extraordinários. E, enfim, eu tô bem empolgada com a leitura, vou seguir lendo. E provavelmente eu vou voltar para falar com vocês só quando estiver acabando o livro ou por aí, porque eu não quero fazer vlogs muito grandes e eu não sei falar pouco, mas é basicamente isso. Tá uma loucura. O poder do Vitor, ele é bem interessante. Digamos que ele pode causar dor às pessoas e tirar a dor das pessoas também.
E nesse ponto da história, no presente, eles também encontraram uma garotinha, a Sydney, que ela também tem poderes, ela também é uma extraordinária, e ela acabou de ser uma das vítimas do L. Só que, por muita sorte, ela conseguiu escapar com vida. E daí agora ela tá junto com o Victor no plano deles pra conseguir acabar com ele. Muita treta ainda vai rolar nesse livro. Eu finalmente tô entendendo o porquê das pessoas falarem tanto desse livro. Tipo, porque eu nunca vi ninguém falando mal desse livro e todo mundo fala, sabe, tão bem, mas tão bem, mas tão bem. E daí eu comecei o livro e, tipo, nas primeiras 50 páginas ainda não tava tudo isso pra mim, sabe? Era um livro bom, mas que pra mim ainda não tava fazendo sentido toda a hype dele. E agora começou a fazer, agora eu comecei a sentir o poder da Via Schwab. Então, é isso aí. Nos vemos na próxima atualização. Então, gente, cheguei aqui na página 255 e eu não vou me alongar aqui muito porque eu não tenho muito mais coisas para falar. Se eu for falar muito mais do livro, eu vou dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que eu tô curtindo muito. E agora a gente tá começando a focar mais nas coisas que estão acontecendo no presente. Antes a gente tava intercalando muito, tipo, pedacinhos do presente com a história deles no passado pra gente entender as coisas. E agora, como quase tudo já foi explicado, então agora a gente tá acompanhando as movimentações deles no presente, com eles se preparando para enfrentar um ao outro. E tá bem interessante porque eles estão bem perto um do outro, mas eles não têm noção disso. Então, tô bem empolgada. Antes eu tava na dúvida se, tipo, qual deles que seria o vilão, se os dois seriam o vilão e se o L seria mais vilão que o Victor. E até o momento eu continuo achando que sim, porque o Victor passou 10 anos preso, então ele não teve muita oportunidade de fazer muitas coisas, enquanto o L estava, né, exterminando extraordinários por aí. Mas, por outro lado, assim, o Victor ele só não fez coisas tão ruins quanto porque ele não teve oportunidade. Ele não é uma pessoa boa, boazinha assim também. Embora eu acredite que ele seja melhor que o L. Mas. Desculpa se vocês estiverem escutando alguns latidos. A cadela da minha vizinha ela realmente faz muito barulho. Mas, enfim. O Victor, ele não tem pena de torturar quem ele tiver que torturar, de usar as pessoas. E eu ainda tô tendo que me acostumar aqui com isso, sabe? Com a ideia de que, ok, o protagonista, ele não é um mocinho e ele não tenta parecer um mocinho. E, bom, mas é isso. Vilão é muito bom. E agora sim, na próxima atualização, já vou ter terminado o livro, né? Esse livro ele tem 350 páginas, eu tava tentando trazer uma atualização a cada 100 páginas, mais ou menos, né? Então é isso aí. Volta agora quando eu finalizar o livro. Voltei para dizer que terminei o livro. Bom, como comentar desse livro aqui sem dar spoilers? Eu acho que eu já falei no restante do vlog inteiro,
basicamente sobre o que era a história. E eu só posso dizer que no final as coisas só se intensificam, ficam mais loucas, mais frenético e você simplesmente não consegue mais largar o livro. Eu acho que isso é tudo que eu posso falar sem dar spoiler do final. Esse livro para mim foi 5 estrelas e com certeza ele vai estar no final do ano no vídeo de melhores leituras, porque esse livro ele foi simplesmente espetacular, espetacular. Não teve nenhum momento do livro que eu achasse que ele tivesse ruim ou menos bom. O início que eu comentei com vocês, as primeiras 50 páginas, que estava um livro bom, mas não estava um livro espetacular. E a partir daquelas 50 páginas, o livro ele se tornou maravilhoso. Incrível, sem defeitos. O final, gente, as últimas 50 páginas, a autora, ela ficou me trollando sobre uma possível morte de um personagem que, tipo, ia, não ia, ia, não ia. E toda vez eu caía. E eu me senti muito trouxa da Via Schwab, mas eu sinceramente amei muito. Então, é basicamente isso. Só vim aqui pra finalizar o vlog, vim toda arrumadinha aqui, porque depois desse vídeo eu já vou gravar outro. E eu tô toda perdida porque eu não assisti o outro vídeo antes de voltar aqui para conversar com vocês. E não tem muito mais que eu possa falar do livro sem dar spoiler da história. Então, é basicamente isso. Esse livro é muito bom. E desde a última vez que eu falei com vocês, a história ela só ficou mais frenética. Eu simplesmente não consegui mais largar o livro. Inclusive, fui até um pouco irresponsável, porque eu tenho algumas coisas da escola para fazer. E eu dei uma relaxada, assim, para eu poder pegar esse livro e terminar ele ontem. Se vocês não leram ainda, leiam O Vilão da Vi Schwab. Inclusive, ontem mesmo, depois que eu terminei esse livro, eu já fui procurar na Amazon a continuação, que é Vingança, para eu comprar e ver se eu leio ainda nesse ano. Só que tá meio caro e para esse mês não vai dar para comprar, porque, né, quando você acaba gastando demais, um mês assim não se controla muito, depois você sofre as consequências desse seu ato inconsequente. E daí esse mês eu tenho que economizar, então não dá pra eu ficar comprando livro caro. Talvez nos próximos meses eu consiga comprar. Eu sinceramente espero que sim, porque esse livro é maravilhoso. Sério, vão ler. Quando dizem que esse é um dos melhores livros, que esse é o melhor livro da V. Schwab, não estão mentindo. Eu não posso falar que é o melhor ou não, porque esse é só o segundo livro que eu li da autora, mas eu sinceramente estou apaixonada por ela. Eu quero casar com essa mulher, porque eu já li Um Tom Mais Escuro de Magia e eu amei. E eu li agora também Vilão e eu amei mais ainda. Então, é isso aí. Expectativas lá em cima pro próximo livro. E, bom, é isso, não vou dar spoiler, não vou falar com que finalizou nem nada. Então, se quiserem saber, se ficaram curiosos, comprem o livro e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem aí embaixo. E se quiserem receber mais vídeos aqui desse canal, se inscrevam. E é nóis! Tchau!